Bom, pessoal, dúvidas da aula passada? Tá claro em relação à prova, então, como é que vai ser? Então vai ser terminar um assunto hoje, tá? E a prova não vai ser na segunda, vai ser na sexta que vem, beleza? A última coisa que a gente falou foram operadores, funções de operadores, né? E conjunto de operadores parametrizados a um parâmetro só, certo? Eu discuto o que for mais complicado em aula, e aí o que eu vi que vocês conseguem tirar com o monitor, a gente tira com o monitor, eu faço meio a meio. Tá? Então a gente falou de propagador, aí depois a gente justificou mais ou menos matematicamente como é que funciona esse negócio de parâmetro, né? Conjunto de operadores com um parâmetro só. Aí a gente falou de derivada de operador, eu não entrei em detalhe, a gente começa aqui. Bom, pessoal, então, alguma dúvida? Eu entendi a conta por trás do propagador, mas eu estou confuso no significado físico dela, porque eu sempre associo o propagador com um projetor, porém é diferente. Não tem nada a ver com projetor. Um projetor, por exemplo, nunca é nem unitário, né? E o propagador é sempre unitário. Né? Por que o propagador tem que ser unitário? Não. Mas por que a gente constrói ele para ser assim? Ele não altera a direção? Ele só altera a direção. Sim, é o contrário, não altera o módulo. Por que a gente não quer que altere o módulo? Um projetor ele não altera a direção, ele projeta. Ele seleciona um pedaço do seu vetor. Então, por exemplo, você pegar isso aqui. X chapéu, vou botar assim, X chapéu, escalar alguma coisa. O que é isso aqui? Ou seja, isso aqui é um cara que vai pegar, né, um conjunto V3 aqui e levar em R. Certo? Que tipo de projetor é esse aí? Desculpa. O que esse projetor faz? Um projetor espacial que projeta na direção X do dado vetor. Isso, ele joga fora qualquer componente Y e Z, né, num vetor tridimensional, normal, e pega só essa direção X aqui dele, tá certo? Agora, a norma se preserva se eu fizer esse tipo de projeção? Não, né? E por que a gente quer que a norma se preserve na mecânica quântica? O que é a norma de um vetor na mecânica quântica? Vai ser os valores que a gente vai medir, observáveis. Que são as projeções. Quer saber a norma. A norma é a probabilidade total. Né? Um vetor que representa um objeto físico, né? Um vetor assim. Esse cara aqui ele tem que ter norma 1, né? Porque o seu objeto físico tem que estar em algum estado. E a soma da probabilidade dele estar em todos os estados possíveis tem que ser igual a 1. Tá certo? E o propagador ele faz o quê? Lembra que a gente fez lá no problema da partícula unidimensional? Ela começava aqui, ela tinha uma velocidade constante nessa direção aqui. Tá certo? E aí eu posso pensar o seguinte. A evolução no tempo dela pode ser pensado com uma rotação de um ângulo θ aqui. Seguida de uma dilatação, que é a multiplicação por raiz de 1 mais V1 0t ao quadrado. Então eu posso pensar que a evolução no tempo não é simplesmente mais um mapa que leva um vetor num vetor. Desculpa, né? A evolução no tempo, que é isso aqui, ó, né? A equação horária para a posição da partícula, ela é o quê? Ela é um mapa que leva R, que é um valor de t, em V3. Tá certo? Você pode pensar que a evolução no tempo é assim. Ou você pode pensar que a evolução no tempo é dada de outra forma. A evolução no tempo agora é uma rotação
seguida de uma dilatação aplicada num vetor inicial. Então eu pego um vetor inicial aqui, rodo θ e dilato raiz de 1 mais V1, 0t ao quadrado. Então são duas formas de encarar a mesma coisa. Professor, podia ser interessante essa forma de pensar? É porque é o que a gente faz na mecânica quântica. Tá. Então eu queria mostrar que o que a gente faz na mecânica quântica poderia também ser feito na mecânica clássica, entendeu? Ou seja, só uma maneira de você botar dinâmica em lugares diferentes. É estranho pensar nisso, né? Pensar assim, mas é maneiras matematicamente equivalentes de você representar o mesmo tipo de evolução no tempo. Isso para o programador também é uma função que você dá um real e ele faz um vetor. Não. O propagador aqui, no caso da mecânica clássica, seria uma coisa assim, ó. Esse cara aqui é uma dilatação, né? Que vem depois de uma rotação de um ângulo θ. Eu posso representar como um operador linear, isso aqui, tá? Que leva esse cara, né? Posso pensar assim, que leva esse cara e esse cara aqui. Porque você veja, quando a gente está pensando, isso é importante também entender, tá, pessoal? Quando a gente está pensando na dinâmica nesse sentido aqui, isso aqui ela vai pegar um valor do tempo e vai me dar pontos diferentes numa certa curva que é o resultado da dinâmica, certo? Esse cara aqui ele é mais poderoso. Ele está dizendo o seguinte, dado esse ponto aqui, onde é que ele vai estar? Mas se eu começar com esse aqui, eu vou encontrar aqui. Se eu encontrar esse aqui, eu vou encontrar aqui. Entendeu? Ele me dá a evolução para todas as possíveis condições iniciais. Tá? O que a gente construiu naquela outra aula é específico para um tipo de condição inicial, tá, pessoal? Mas, em geral, você consegue construir para todo o espaço das condições iniciais. Aí tem que ir para o espaço de fase e tal, um pouco mais complicado. Tá certo? Tá claro o que está acontecendo? E aí você pode pensar que a evolução temporal, nesse sentido aqui, é um mapa que leva o seu espaço no próprio espaço. Né? No caso da mecânica clássica, é um mapa que leva o espaço de fase no espaço de fase. Certo? E por ser hamiltoniano, quando é vindo de uma ação, aí tem uma série de propriedades que a gente usa para fazer toda a mecânica estatística e tal. Tá certo? Eu vejo que vocês estão com uma cara meio que vocês estão viajando. Me confundi um pouquinho naquela definição que o senhor escreveu, que U é uma função de T, só que para eu tomar igualdade a gente também tem uma função de θ. É, porque, lembra? A gente calculou esse cara aqui. Né? Esse aqui é uma dilatação, tá certo? Que depende de T, porque é isso aqui, que é simplesmente a multiplicação escalar por isso aqui. E aqui é um R de θ de T. Lembra que a gente calculou esse θ de T? Para T igual a zero, esse θ é zero, e aí a matriz de rotação fica em identidade. Né? Professor, uma coisa que não ficou muito clara, quando você deu esse primeiro exemplo, você mapeou certinho naquele ponto. Se você fizesse para outros pontos, eu ia mapear também na mesma... Isso que eu estou falando, não, porque a gente teria que ter construído no espaço de fase. Eu não quis fazer uma coisa tão complicada assim, eu queria dar só a intuição física para vocês. Tá, então eu teria como chama essa operação? É um operador, né? É um mapa linear, é um mapa que atua linearmente e que leva vetor no vetor. Só que daí ele atua só, eu tenho que fazer para cada... Se eu quiser mapear... Então, você teria que construir o geral, porque ele não pode atuar só num tipo de vetor, porque senão não é mais uma transformação linear. Uma transformação linear ela é passível de ser aplicada em qualquer vetor, não num vetor só. Então entendeu? Eu teria que fazer para... Tem uma forma geral. Sim. Mas o que eu estou te falando, o problema é que as condições iniciais na mecânica clássica elas são colocadas no espaço de fase. Ou seja, se você disser a posição de uma partícula, não te diz qual vai ser a evolução no tempo dela. Você precisa dizer a posição e a velocidade, ou a posição e o momento. Né? Então, no momento que você vai para o espaço de fase, entendeu? Aí as coisas ficam mais fáceis. Mais fáceis não, ficam possíveis. Tá certo? Por exemplo, vamos pegar o caso aqui mais simples, né? X ponto é igual a dH dP, tá certo? E P ponto é igual a menos
dH dx. Tá certo? Bom, quais são as soluções gerais? Quais são as soluções? Dada betoniana aqui igual a P quadrado sobre 2m, quais são as equações dinâmicas? Vai ser x ponto é igual a P sobre m e P ponto igual a zero. Tá certo? É fácil de resolver. P é igual a P0, tá certo? E x vai ser igual, esse cara é uma constante, então vai ficar assim. Eu vou botar tudo de zero, tá bom? x0 mais P0 sobre m, t. Tá certo? Agora, você pode pensar nesse cara aqui como uma transformação no espaço de fase agora. Tá certo? Que tipo de transformação é essa? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na condição inicial em que eu tenho o seguinte. Em geral, tem condições iniciais assim, certo? Isso é um ponto qualquer no meu espaço de fase. Né? Vamos pensar na condição inicial 1, 0. Qual é a solução que a gente obtém? X de t igual a 1 e P de t igual a 0. Tá certo? Agora vamos pensar no outro caso, né? Que eu tenho essa condição inicial aqui, 0, 1. Tá certo? Qual é a solução nesse caso aqui? Vai dar P é igual a 1 e x vai ser igual a t. Não, t sobre m. Tá certo? Bom, agora veja o seguinte. Uma condição inicial qualquer pode ser pensada como x0 vezes isso aqui, mais p0 vezes isso aqui. Tá certo? Agora, eu sei como é que é a dinâmica desse cara aqui. Ou seja, eu sei o seguinte, ó. Eu estou fazendo de cabeça, então o pessoal não está tão fluente quanto poderia ser. Ó, vamos pensar aqui. O que acontece com esse meu vetor aqui, ó? Cadê você? Evolução aqui, ó. Ó, x e p vai ser igual. Se aqui for 1, 0, aqui vai ter que ser 1, 0. Tá certo? E se aqui for 0, 1, aqui tem que ser t sobre m e 1. Tá certo? Qual é a matriz que eu construo aqui para que isso seja verdade? Ó, aqui tem que ser 1, né? Linha vezes coluna, esse cara tem que ser... Aqui a gente não sabe ainda. Tá certo? Aqui vezes aqui tem que ser 0, né? E aqui a gente não sabe ainda. Tá certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira, acho que não. Aqui a gente não sabe. Não. Aqui a gente já sabe quem é, tem que ser 1, tem que ser 0, mas tanto faz porque aqui é 0. Tá certo? E aqui a gente sabe agora, né? Então, ó, esse cara aqui tem que ser t sobre m e esse cara aqui tem que ser 1. Tá certo? Então a gente tem agora o nosso propagador aqui. Só que esse propagador, claramente, ele não é uma rotação. Tá certo? A gente pode escrever ele como uma rotação e a gente pode dividir essa matriz aqui como uma matriz que seja ortogonal,
né? Ou seja, uma matriz que seja uma rotação, mais uma matriz com uma dilatação, por exemplo. Tá certo? E agora eu sei como é que isso aqui se aplica a esse cara aqui, então esse cara vai me dar a solução no caso geral, né? Se eu não tiver feito besteira. Deixa eu ver. Esse cara precisa ser 0 mesmo? Esse cara... Ele não precisa ser 0. Né? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Porque esse cara aqui... Ah, não, ele tem que ser 0. Tem que ser 0, sim. Tá certo? Então vamos ver se dá certo. Vamos pegar agora esse cara aqui, ó. 1t sobre m, 0, 1, aplicado a x0, p0. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar x0 mais p0, t sobre m, né? E p0. Que é a solução geral. Tá certo? Eu fiz o passo que você faria na mecânica quântica, mesmo que na mecânica clássica seja tão óbvio que você não precisaria fazer tão passo a passo, entendeu? Mas entenda, o propagador guarda informação sobre todos os tipos de evolução no tempo possível. Ele é mais geral do que uma solução específica. Tá certo? Uma solução específica é uma que eu encontro quando eu escolho esse cara aqui, 38 e 27. Isso é uma solução específica, entendeu? O propagador é o cara que te dá a evolução para qualquer que seja a condição inicial. Tá certo? E aí, nesse caso aqui, é uma transformação linear também. Só que é uma transformação linear que não preserva a norma. Tá? Eu fiquei confuso só com porque você deu duas condições iniciais, né? Uhum. E daí você está falando que é geral. E daí eu não tô entendendo a parte de cima. Eu não teria aqui também... Olha, não ficou geral. Eu não consegui... Por que isso é geral? Porque esse cara aqui é um espaço vetorial. O espaço de fase, nesse caso aqui, é um espaço vetorial. Como ele é um espaço vetorial, então qualquer ponto de condição inicial pode ser obtido através da combinação linear dos elementos de base. Então, esse é um dos elementos de base e esse é um dos elementos de base. Se eu sei como esse cara evolui e como esse cara evolui, eu sei como evolui qualquer combinação linear deles. Entendeu? Na mecânica quântica, veja, a gente viu como que esse cara aqui evolui. A gente viu que quando a gente aplica um propagador nele, esse cara aqui vai para exponencial de menos i e i t sobre h cortado e i. Tá vendo? Eu sei como que essa componente evolui no tempo. Isso é a mesma coisa de eu olhar essa componente aqui e ver como é que ela evolui no tempo, que foi o que eu fiz aqui, ó. E tá vendo a transformação linear nesse vetor aqui, ó? Foi simplesmente multiplicar por esse termo aqui. Agora, como eu sei como todas as componentes evoluem no tempo, eu sei como qualquer vetor evolui no tempo. Como eu sei como essa componente evolui no tempo e como essa componente evolui no tempo, agora eu sei como qualquer vetor no espaço de fase evolui no tempo. Entendeu? É a mesma coisa. A diferença é que esse cara aqui não preserva, não existe norma no espaço de fase, tá? Mas você poderia tentar enfiar uma norma lá, e esse cara aqui não necessariamente vai preservar a norma. Certo? Porque a gente não sabe o que seria, né? Uma norma tipo p quadrado mais... Isso aqui não existe, né? Tipo, fazer o espaço de fase virar um espaço euclidiano bidimensional. A gente não faz isso normalmente. Para a gente botar norma no espaço de fase, geralmente a gente usa uma forma simplética, e da forma simplética a gente vai fazer um monte de coisa para chegar numa norma, tá bom? Mas aí tem outros significados, é bem mais complicado, mas... Bom, é super interessante ter relação com mecânica quântica também, mas não é o ponto desse curso, tá? Mas vocês entenderam a diferença? O que é o propagador? Tá? E o propagador, ele contém nele a informação sobre todos os estados, como todo mundo evolui, tá certo? Tanto que, por exemplo, quando a gente vai fazer numericamente o cálculo de um propagador, a gente poderia pegar, por exemplo, se o meu espaço de fase tiver 10 dimensões, eu preciso de 10 condições iniciais diferentes, né? Uma que vai ter 1, todo mundo 0, evolua aquele cara. Pega outra condição inicial, 0, 1, todo mundo 0, evolua numericamente. Pego as 10 soluções e monto essa matriz agora. Eu preciso das 10 soluções para montar a matriz completa, que vai me dar o meu propagador, que propaga agora qualquer solução. Tá certo? Tá mais claro o papel do propagador, pessoal? Isso é super importante, por isso que eu acho que eu dediquei um tempo extra aqui no começo da aula. Professor, pode ser tirada rápido, na verdade. Por que é importante que a gente trabalhe sempre com vetores normalizados? Os vetores normalizados, o que acontece? Deixa eu apagar isso aqui para a gente começar essa conversa aí. Só um segundo.
como vocês já viram mecânica quântica 1, por mais que eu vá revisar daqui a pouco, vamos lá. Bom, vamos dizer que você está fazendo uma certa medida de uma função de onda, certo? Então, digamos que você quer saber a probabilidade de uma certa partícula descrita por esse vetor de estado aqui ser encontrado na posição x, tá certo? Digamos que o seu psi não seja normalizado. Como é que você define essa probabilidade? Como é que você define esse cara aqui? Ó? Você faz o seguinte, né? Isso. Não, peraí. Deixa eu ver que nome que eu dou para esse negócio aqui. Oi? Sim. Isso. De forma que se você pegar o módulo quadrado desse cara aqui e integrar, esse cara aqui vai dar 1. Tá certo? Tá? Agora, digamos o seguinte, digamos que o seu psi aqui evolua no tempo. Ou seja, você tem o seu psi, que representa o estado físico no tempo inicial, digamos aqui T0, e depois ele veio para psi de T. Tá certo? Esse cara aqui ele tem que ter norma 1. Se a evolução daqui para cá não for uma rotação, esse cara aqui não vai ter norma 1. Se tiver uma dilatação aqui, esse cara vai ter norma 2. Como é que você vai fazer a probabilidade, né? Vou fazer isso aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, é simplesmente, né, integral de psi x psi dx, certo? E a gente vai ver nessa aula que isso aqui, ó, com integração, é a identidade. Então isso aqui é psi. Vocês viram, né? Que a gente quer que seja 1. Tá certo? Então, quando a gente pega a evolução do estado psi, tá certo? A gente quer que seja dado por, ou seja, você quer que o seu psi de t normalizado tem que ser igual a um propagador T0 aplicado no psi T0 normalizado. Tá certo? Se esse cara aqui não fosse uma mera rotação, ele não ia preservar o produto interno. Se ele não preserva o produto interno, significa que esse cara aqui não vai ter mais módulo 1. Agora, o que é um estado que não tem mais módulo 1? Por exemplo, você tem um estado de spin. Você tem aqui um negócio que é 1 sobre raiz de 2, spin up, mais 1 sobre raiz de 2, spin down. Aí evoluiu um pouco no tempo, você encontrou que depois que passou um tempo ΔT, esse negócio ficou 1 sobre raiz de 2, spin down. Faz sentido isso? Se eu pegar essa função de onda aqui e pegar a probabilidade de encontrar o spin para baixo, vai dar 50%. Mas se eu pegar a probabilidade da spin para cima, vai dar 0. Então, o que significa fisicamente isso? Um estado físico que tem 50% de chance de estar para baixo e mais nada. E os outros 50%? Então, aonde? E se aqui fosse 32? Né? Esse é 32 ao quadrado sobre 2. A probabilidade. O que é a probabilidade de 32 ao quadrado sobre 2 de alguma coisa acontecer? Não faz sentido, né? Então, se você quer representar evolução de probabilidades, você precisa que esse operador seja unitário. Você precisa que ele seja uma mera rotação, senão esse objeto físico ele não é mais capaz de representar probabilidade. Entendeu? Então, se você quiser pensar fisicamente, eu quero representar alguma coisa, eu quero representar uma evolução de uma distribuição de probabilidade. Como que eu faço isso? De forma consistente. Eu preciso de operadores que não mudem a norma do vetor. Ficou mais claro? Surgiu uma dúvida agora nesse ponto. Você falou que a rotação ela vai preservar isso. Mas eu teria como construir a dilatação preservando isso?
perdão, da norma 1. Então, por isso que eu não entendi. Então, eu sempre vou ter que usar as rotações. Se você quiser fazer isso, você precisa mudar o seu produto interno. Tá, então, geralmente a gente vai estar usando as rotações. Rotação nesse sentido. Rotação num espaço complexo, né? Por isso que é unitário e não só ortogonal. Uma rotação no espaço sobre o corpo dos reais é um SON, né? É o grupo de rotação que preserva a métrica euclidiana, digamos assim, né? E no caso, como agora o seu espaço vetorial é sobre os complexos, então é um operador unitário. Mas sim, é uma rotação nesse espaço complexo, né? Um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos. Beleza? Tá? Então, pessoal, é a nossa insistência em querer descrever, em achar que a natureza se comporta de uma forma que tenha esse efeito matemático quando a gente usa, né, quando a gente constrói matematicamente os objetos para descrever aquela realidade física. Tá certo? O problema é que quando você tenta encontrar uma equação de movimento para a função de onda, e você pega a função de onda relativística, você não consegue encontrar uma propagação no tempo que preserva a norma. A propagação no tempo não vai mais preservar a norma no caso relativístico. Aí você vai se perguntar, o que está acontecendo? Será que não existe mecânica quântica? Será que a mecânica quântica está errada? E o que descobriram na década de 60, mais ou menos, entre 40 e 60, é que, na verdade, existe o que a gente chama de teoria de campos. O fato da norma não se preservar é porque você não está descrevendo todos os estados possíveis. Porque pode ser que o seu caso, né, de uma partícula esteja evoluindo por uma situação que você tem aqui a mesma partícula mais duas. Tá certo? Dinamicamente pode ser que você esteja saindo do estado de uma partícula para um estado de 3 partículas. Certo? Ou seja, você tem aqui um elétron, aí junto com esse elétron vai aparecer um par elétron-pósitron. Tá certo? Isso é parecido, pessoal, com, se vocês lembrarem de elétron, quem fez elétron comigo, eu mostrei, né, que se você pega um elétron e coloca dentro de um dielétrico, aquele dielétrico não tem nada lá, mas vai aparecer um efeito de polarização devido ao efeito do seu elétron, tá certo? Essa polarização, basicamente, vai ser o seguinte, você bota um elétron aqui no meio do seu dielétrico, tá certo? Aí vai aparecer uns dipolos, e os dipolos podem ser pensados sempre assim, ó, aparece sempre um menos aqui e um mais aqui, tá certo? Você pode sempre pensar naquele modelinho do dipolo, que é uma carga negativa aqui, uma carga positiva aqui, né, deslocadas de um elemento infinitesimal. Seria exatamente equivalente, não igual, tá, à criação de partícula devido a efeitos perturbativos de teoria de campos. Agora, veja, como é que eu vou descrever isso aqui em mecânica quântica usual? Não tem como, né? Porque se eu começo com o estado de um elétron, só tem um elétron no meu problema. Eu não tenho esses dois caras aqui para aparecer. Tá certo? Foi por isso que o Dirac resolveu esse problema. Eu vou discutir isso de novo se a gente chegar na equação de Dirac, tá? Como é que ele resolve esse problema aqui? Ele diz que você nunca está descrevendo um problema de um elétron só. Nunca. Na verdade, você está sempre descrevendo um problema que tem todo o mar de Dirac, que é os elétrons, o elétron que você está trabalhando, mas todos os elétrons que estão ocupando todos os estados de energia negativa. Aí, na verdade, quando você bota um elétron aqui, na verdade ele vai excitar um elétron que está no mar de Dirac, que vai ganhar energia. Só que o buraco que fica no mar se comporta como um pósitron. Tá certo? No caso do dielétrico, isso aqui são efeitos da nuvem eletrônica se deslocando. Então não tem nada a ver com pósitron e elétron, tá? Mas no caso da teoria de campos, é pósitron e elétron. Mas o pósitron é o buraco no mar de Dirac e o elétron foi o elétron que foi excitado e saltou para fora do mar de Dirac. Certo? Mas é a mesma coisa, tá? Isso está tudo na construção da mecânica quântica, ela se torna insuficiente e você precisa para a teoria de campos, e a teoria de campos começa a mostrar essas coisas para a gente. Tá certo? Aí, se você quiser ir para a teoria de campos de verdade, você abandona a ideia do mar de Dirac, você não precisa mais de uma mecânica quântica relativística, e na teoria de campos de verdade, o que acontece é que você tem um campo. E o campo tem excitações, que é o que a gente chama de partícula,
Quem existe agora é o campo, tá certo? Como você falar que o mar tá lá. Se você joga uma pedra lá e forma uma ondinha aqui, joga uma pedra ali e forma uma segunda onda ali, você não precisa mudar o seu objeto que você está descrevendo, entendeu? Continua sendo um mar, entendeu? Agora você tem um campo. Então o campo pode ter uma excitação, pode ter duas. E um campo que tem uma excitação só, pode se dividir num campo que tem 3 excitações. Né? Porque aí tem conservação de momento e tal, por isso que a gente não consegue em 1 em 2, tá? Mas vai em 1 em 3, por exemplo. Onde que entra a consideração relativista nesse caso? É que esse problema se torna evidente quando você tenta encontrar uma equação relativística. Você não consegue encontrar uma... E aí tem a ver com um monte de coisa que, se a gente chegar na equação de Dirac, eu discuto, tem a ver justamente com o fato de que você não tem uma noção de causalidade bem definida. Você não tem noção de causalidade fora do cone de luz. Né? Vocês viram isso em relatividade restrita, né? Você tem aqui o cone de luz, e aí você sabe que se um evento aconteceu aqui e um evento aconteceu aqui, você sabe que esse aconteceu antes desse. Mas se um evento aconteceu aqui e outro aconteceu aqui, você não sabe se esse aqui veio antes desse. Não existe noção de causalidade aqui fora. Tá certo? Então, esse tipo de efeito, porque a partícula, ela tem a ver na mecânica quântica com uma descrição que pega uma folha inteira do seu espaço. Tá certo? Ou seja, quando você fala aqui na mecânica quântica, né, você tem um certo psi, aí você desenha aqui a função de onda, ela tem uma certa probabilidade. Tá vendo que eu descrever a probabilidade da minha partícula envolve eu dar uma informação sobre essa probabilidade em todos os pontos do espaço. Tá certo? Quando a mecânica é não relativística, o tempo é absoluto, essa folha é absoluta, não tem problema nenhum. Você faz uma mudança de Galileu, né, você faz uma mudança de sistema de referência, você continua com o mesmo tempo absoluto e não tem problema nenhum. Quando você vai para a relatividade restrita, você tem agora o quê? Você tem isso aqui, você tem o tempo e você tem o espaço. Aí você tem uma folha aqui, tá certo? Aí você tem uma distribuição de probabilidade nessa folha aqui. Agora, e para um cara que está andando com uma certa velocidade aqui, ele vai ver uma outra folha. Ele vai ver uma outra distribuição de probabilidade. Tá certo? Só que você não tem mais conservação de probabilidade. Você não tem mais conservação de noção de o que aconteceu antes e depois, nessa região fora do cone de luz aqui. Tá certo? E aí, bom, tem mais alguns passos, você tem que ter criação de partícula, tá bom? Mas a gente pode discutir isso mais para frente. Mas veja, pessoal, isso aqui vamos descrever as partículas fundamentais com distribuições de probabilidade. Beleza. Vamos encontrar as relações entre as distribuições de probabilidade e a dinâmica, baseado no que a gente sabe de dinâmica clássica. Fizemos. Funciona? Funciona. Beleza, agora vamos pegar a dinâmica relativística. Vamos aplicar agora nessas mesmas distribuições de probabilidade. Opa, não funciona mais, porque as distribuições de probabilidade não se conservam. Por que será? É porque, na verdade, essas distribuições de probabilidade estão descrevendo um objeto errado. Na verdade, o objeto certo é o campo. Agora vamos aplicar a distribuição de probabilidade do campo. Agora tudo funciona. Exceto pelo monte infinito que vai aparecer na hora que vocês fizerem o teoria de perturbação. Aí são outros 500 que precisam ser resolvidos também. Tá certo? Mas você veja, é a evolução das ideias da física e da aplicação da matemática e essa troca, esse intercâmbio entre essas duas coisas, né? Agora essa aula está indo totalmente diferente do que eu tinha planejado. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou só renormalizar agora já o meu tempo aqui. Tá. Então, pessoal, faça aqueles exercícios das propriedades dos operadores como função de um parâmetro, tá? Então, por exemplo, eu quero que vocês façam esses exercícios do tipo calcular isso aqui, tá certo? E mostrar que isso aqui é igual a isso aqui. Ok? A gente está justamente na hora que ele começa a falar de operadores lineares e mostra propriedades dos operadores lineares. Logo antes de generalização para dimensões infinitas. Para dimensão infinita, isso. Certo? Então, por exemplo, isso aqui é muito importante, mostrar isso aqui, ó. Exponencial de lambda 1 ômega, exponencial de lambda 2 ômega é igual a exponencial de lambda 1 mais lambda 2 ômega. Tem que fazer a conta, tá?
expande inteiro, faz produto de séries, que vocês, quem fez física matemática comigo sabe fazer produto de série, e encontra que isso aqui é esse cara aqui, tá certo? E aí vocês vão ver, por exemplo, que isso aqui, ó, lambda 1, ômega, exponencial de lambda 2, lambda, operador, exponencial de menos lambda 1, ômega, isso aqui não é igual a exponencial de lambda 2, lambda operador. Tá certo? Exceto se esses dois operadores comutarem. Esse aqui é aquela fórmula de Campbell-Baker-Hausdorff. Tá certo? Que, na verdade, te dá uma série infinita de comutadores aqui. E ela vai ser extremamente importante, tá? Porque essa fórmula nos auxilia a encontrar elementos finitos do grupo associado aos geradores que vão aparecer ali. A gente vai definir o que é gerador e o que é grupo, tá? Mas é importante vocês testarem essas propriedades aqui e ficarem familiares com essa matemática, tá bom? De coisas que não comutam. O senhor falou para a expressão exponencial, a gente vai fazer a aplicação de séries. Primeiro a gente usa a definição de derivada. Foi a definição que eu... Isso, você vai pegar esse cara aqui. Você sabe que esse cara é definido pela série de Taylor em torno de lambda igual a zero. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o produto de funções de lambda vezes operadores. Aí você sabe fazer essa derivada. Tá certo? Ou você pode pensar na definição, né, do operador como função de um parâmetro. Então você vai pegar o limite, né? Você pega esse cara aqui, limite de epsilon indo para zero, de exponencial de lambda mais epsilon, ômega menos exponencial de lambda ômega. Certo? Aí, se você tiver dificuldade de fazer isso com os operadores diretamente, você pode pensar nisso atuando num vetor e fazendo vetor, tanto faz. Você sempre pode ir puxando. Lembra que eu mostrei que a derivada do vetor está associada à derivada das componentes do vetor, que são funções de R em Rn, tá certo? Então você sabe calcular a derivada, porque você já aprendeu isso lá em cálculo 3. E a derivada de operadores está associada à derivada de vetores, que por sua vez está associada a vetores derivadas das componentes. Então você sabe calcular derivada de funções de R em Rn, você sabe calcular a derivada de vetores e sabe, portanto, calcular derivadas de operadores. Tá certo? Você sempre está puxando essas estruturas, né, do conhecido para o mais complicado. Oi? Isso, é diferente disso aqui. É porque fica lambda 2, lambda maiúsculo, né? Esse cara aqui não comuta necessariamente com esse. Por isso que isso aqui não é igual a isso aqui. Se esses dois operadores comutarem, então isso aqui é essa igualdade é verdade. É só O índice do lambda. Ah, tá, aqui é lambda 2, tá? e na direita também. Não, meu 2 tá horrível. Mas... Então façam essas continhas, tá, pessoal? Agora vamos ao que interessa. Então, vamos estudar n indo para infinito. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar que eu quero escrever uma função. Certo? Eu quero de 0 a n. Vamos lá. Se eu quero descrever essa função aqui, por exemplo, se eu quiser botar essa função dentro de um computador, como é que eu faço isso? Como é que eu descrevo essa função dentro de um computador? Então você está me propondo uma aproximação. Né? Eu não vou conseguir descrever exatamente a minha função, mas eu consigo descrever aproximações dessa função. Certo? Então é isso mesmo. Né? Eu tenho uma certa função f, que pertence ao espaço das funções contínuas entre 0 e L.
Tá certo? E aí eu quero botar essa informação dentro do computador de forma discreta, então para isso eu preciso discretizar. Para discretizar a função, eu precisei primeiro escolher um conjunto de nós aqui. Peguei o valor da função aqui, ó. Esse cara vai ser f de x1, esse cara aqui f de x2 e assim por diante. Tá certo? Pego essas informações e essas informações, esse conjunto de n informações, vão de certa forma, me dizer quem é a minha função. Ok? Então a gente pode escolher aqui os nós, por exemplo, xi igual a il sobre n mais 1. Tá certo? Vocês veem que quando o meu i for igual a 1, isso aqui vai dar L sobre N mais 1. E quando o meu i for igual a N, vai dar N sobre N mais 1. Tá certo? Então esse cara nunca é exatamente L, nunca é exatamente 0. Tá certo? Mas quando o meu N vai para infinito, o primeiro nó se aproxima do 0 e o meu último nó se aproxima de L. Vocês concordam? Porque quando eu pegar esse cara aqui, 1 sobre N mais 1, e meu N for para infinito, isso vai para 0. E o outro caso vai ser NL sobre N mais 1, tá certo? Quando esse cara for para infinito, esse cara aqui vai para L, tá certo? Então esses nós vão se aproximando para cá e eu vou criando um monte de nó lá no meio, tá certo? E eu vou tendo mais e mais e mais informação sobre a minha função, ok? Então você pode pensar o seguinte, eu vou dizer que é informação sobre qual é o valor da função em xi vai ficar num certo elemento, num certo espaço vetorial. Ok? Então eu vou dizer o seguinte. A minha função f discretizada com n nós vai ser escrita como uma combinação linear dos valores da função nos nós vezes um elemento de base aqui. Tá certo? Eu estou construindo essa informação. Eu quero pegar essa informação sobre a função discretizada e transformar isso num espaço vetorial. Ok? Então eu estou construindo, tá, pessoal? Isso aqui não tem justificativa. É uma construção que eu estou fazendo agora para vocês. Ok? Tá. Veja, eu posso aqui ainda fazer o meu mapa φ maiúsculo, continuar sendo o quê? xi igual a i, que é aquela base canônica, tá certo? De forma que o mapa φ do meu vetor fn nada mais é do que um vetor coluna aqui, ó, f de x1, f de x2, f de xn. Tá certo? Agora é o seguinte, eu quero fazer uma construção disso aqui que me dê resultados físicos, pensando que agora eu estou descrevendo probabilidades. Tá certo? Então minha construção agora vai ter mais informação. Ou seja, o fato de que eu quero descrever probabilidades. Ok? Então, se eu quero que isso aqui signifique esta posição aqui, exatamente, qual tem que ser a probabilidade de eu encontrar numa posição xj uma coisa que está na posição xi? Né? Tem que ser 0 para i diferente de j. E eu quero que a probabilidade de uma coisa que se encontra em xi ser encontrada em xi, eu quero que seja igual a 1. Então eu quero que seja 1 se i igual a j. Veja, agora uma construção que envolve agora o fato de que eu quero atribuir sentido físico de probabilidade a esses estados que são representados por esses vetores aqui. Certo? Então isso aqui está me auxiliando a construir o produto interno. Ok? Então eu posso mais sucintamente escrever esse produto interno assim.
né? Delta e J. Tá certo? Então veja, aqui, pessoal, eu estou implicitamente definindo um produto interno. Lembrando porque esse cara aqui nada mais é do que uma maneira compacta de escrever o produto interno entre esse cara e esse cara aqui. Tá certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Agora eu vou fazer mais uma introdução de mais um conceito físico. Tá? Primeiro, eu falei que eu quero descrever as possíveis informações sobre uma função. Agora eu estou dizendo que ela vai representar probabilidades. Como tal, eu vou dizer que a probabilidade de uma coisa que está num lugar ser encontrada em outro é 0. Tá certo? E agora eu quero fazer o seguinte. Nossa, perdi o fio da meada. O que eu quero falar? Caramba, deu branco total. É que eu não escrevi aqui, foi uma coisa que eu pensei, eu vi que ia ser legal falar, mas agora eu esqueci. Tá, vamos pular. Bom, deixa pra lá. A hora que eu lembrar eu falo. Então, isso aqui vai atribuir o sentido de probabilidade agora para essa função, tá certo? E isso aqui, de certa forma, está me definindo o produto interno entre esses dois caras aqui. Ah, lembrei. E eu vou dizer agora que esta base, porque eu só falei que isso aqui é uma base, que essa base é completa. Tá certo? Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que ou a coisa está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Ou seja, não existem estados que eu não esteja descrevendo. Se minha base é completa, tá certo? Então, esse cara aqui pode ser usado para descrever qualquer estado físico. Tá certo? E veja, aqui tem mais um passo que é muito importante. Eu estou dizendo que a base completa é a base que me descreve a probabilidade de eu encontrar partícula em todos os pontos do espaço. Tá certo? Se vocês lembrarem da discussão que a gente acabou de ter sobre o espaço de fase, lá na mecânica estatística, o estado de probabilidade clássica é descrito por P e X, posição e momento. Aqui eu estou construindo uma coisa só com posição. Certo? A gente vai chegar ao porquê disso mais para frente. Ok? Agora, essa nossa brincadeira é muito boa, né? Porque a gente conseguiu construir digamos, um mapa desse objeto físico que eu quero que seja uma distribuição de probabilidade, né? Ou uma função de onda que está associada a uma distribuição de probabilidade. Eu consegui construir isso em termos de um espaço vetorial, e aí eu dei sentido para os vetores de base, né? E assim consegui construir um espaço vetorial. Né? Mas essa construção toda dependeu dessa aproximação aqui. Certo? O que é essa aproximação? Essa aproximação, basicamente, é o seguinte. Se eu pegar uma função qualquer, eu posso definir o mapa. Tá? Essa aqui é uma função que pertence a esse espaço aqui. Eu posso definir o mapa Pn de f, tá certo? Igual a somatório de 1 até n de f de x e xi. Certo? Ou seja, esse mapa Pn, ele vai levar um cara daqui a um cara daqui. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Qual índice? Nada. Eu viajei. Eu me adiantei um pouco, tá? É só C mesmo, tá bom? Não precisa ser diferenciável por enquanto, tá? Ok. Então eu tenho esse mapa aqui. Aí o problema desse mapa é o seguinte. Primeiro, a gente pode usá-lo para definir um produto interno, ou seja, eu pego aqui, ó, P, N, F, né? Isso aqui me dá um vetor aqui, que eu defini esse produto interno aqui, tá certo? Então eu pego esse Pn aqui, eu pego o meu Pn de uma outra função G, né? Vou pegar G aqui também pertence a esse espaço aqui, tá certo? Isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Né? Veja, vai ser somatória sobre I de 1 até N
de f de xi, complexo conjugado, complexo conjugado não, né? xi, vírgula, soma de j de 1 até n de g xj, xj. Tá certo? Agora veja, esse cara com esse aqui dá delta de j, tem dois somatórios, delta mata um somatório, esse cara sai do produto interno, é um número, esse cara aqui, sai o complexo conjugado dele, então esse cara fica assim, ó, soma sobre i, de 1 até n, de f estrela, xi, g de xi. Então, essa noção de produto interno que eu construí para ter o sentido de probabilidade num ponto e de que se uma coisa com certeza está aqui, a probabilidade de ser encontrada aqui é zero, tá certo? Eu construí com esses preceitos físicos, me induz um produto interno agora aqui, ó, nesse espaço. Tá vendo? O produto interno está... cadê você? Meu produto interno está aqui. Eu estou induzindo um produto interno aqui. Ó, tá vendo? Eu pego um F daqui, eu pego um G daqui, e agora eu tenho um produto interno entre F e G. Tá certo? Produto interno é produto interno. Quem é normalizado ou não são os objetos que vão entrar no... Não, você pode ter, em princípio, qualquer estado, tá? Os físicos serão aqueles normalizados. Ou normalizáveis. Certo? Mas só isso. Então, vocês estão acompanhando, pessoal? Estão com alguma dúvida em alguma coisa? Porque isso aqui é super importante, tá? Não, eu estou simplesmente dando um nome mais bonito para aquilo que eu tinha feito antes. Assim, eu estou mostrando que aquilo que eu fiz é, na verdade, um mapa entre dois espaços. Eu estou pegando uma função e estou mapeando num vetor no espaço Vn, baseado nos complexos. Ok? Bom, acontece o seguinte, pessoal. Esse mapa ele tem um problema. Digamos que eu tenha P, N... de F igual a um P N de F'. Será que isso implica que F é igual a F'? Porque se implicar, significa que esse mapa é injetor. Tá certo? A sobrejetividade é mais fácil de lidar, e se ele for injetor e sobrejetor, ele é bijetor, então esses dois espaços seriam iguais. Mas a gente suspeita que não vão ser iguais, né? Porque parece que eu estou jogando informação fora ali, né? Então vamos pensar aqui, ó. Pensa na minha função. Essa é a minha função f. Eu tenho vários nós na minha função f. Inclusive eu tenho esse nó aqui que é o x i, e eu tenho o meu nó que é o meu x i mais 1. Certo? Essa é a minha função f. A minha função f' ela é idêntica a essa, mas ela faz assim. Essa aqui é a minha função f'. Então é fácil ver que nesse caso, isso aqui é igual a isso aqui, porém f é diferente de f'. Então não é injetora. O que a gente pode fazer? Aumenta o n. Se eu aumentar o n aqui, se eu botar um nó aqui, agora eu distingo, eu sou capaz de distinguir essas duas funções. Só que você sempre é capaz de pegar dois pontos tão separados por um intervalo finito e botar um ponto no meio. Isso é uma das questões, na verdade, da construção da topologia do Rn, né? Porque senão a gente não seria capaz de separar pontos. Então na hora que vocês estudarem isso lá, um dia que vocês estudarem isso em análise funcional, vocês vão ver que é parte da construção da topologia do R, tá? Essa possibilidade de separação de pontos. Certo? Então, como eu tenho isso, eu sou obrigado a aumentar o meu n de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, eu quero um limite
desse n indo para infinito. Que aí eu estou botando todos os pontos que tem lá dentro. Fazendo uma suposição estranha, tá, pessoal? Eu estou fazendo uma suposição de que dentro desse intervalo contínuo e incontável tem infinitos pontos contáveis. O que não é necessariamente verdade. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte truque. Vamos ver o que acontece com esse cara aqui. Pn, F, Pn, G. A gente acabou de ver que esse cara aqui é somatória de I, de 1 até N. Aí eu vou botar assim, IJ, vai ficar assim, F de XI, estrela, F de XJ, de GJ, de G de XJ, tá certo? O que acontece quando eu mando o meu N para infinito com nesse produto aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Vai divergir. Né? No caso geral, de funções gerais ali, vai divergir. Pode ser que tenha uma função especial que não vai divergir, tipo função zero, uma delas. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, o produto da função f com ela mesma, vai sempre divergir. Eu estou somando vários números positivos, né? Porque se eu pegar f e f aqui, ó, desculpa, faltou aqui. xi, xj. Certo? Então esse cara aqui, se isso aqui for uma delta, então esse cara vai ficar f, vai ficar módulo de f em xi, tá certo? E se eu somar aqui, eu estou somando números positivos e maiores que zero. Se eu somar infinitos desses caras, vai dar infinito. Não tem jeito. Tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte truque. Não tem nenhuma razão que me obrigue a fazer com que esses caras sejam ortonormais. Ortogonais, para terem aquele significado que eu falei para vocês. Se uma coisa está aqui, a probabilidade de ser encontrada aqui é zero. Mas a normalidade é simplesmente uma mera questão de conveniência para a gente. Tá certo? Então, eles deixam de ser uma base. Oi? Eles deixam de ser uma base. Não. O que mantém eles como base ou não é a ortogonalidade deles. A normalização é irrelevante. Você pode ter uma base que é só ortogonal. Não precisa ser ortonormal. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma brincadeira. Eu posso mudar um pouco esse cara aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que agora esse cara aqui vai ser delta I J vezes L sobre N mais 1. Ou seja, nesse caso, o meu somatório vai ficar assim, ó, soma de I de 1 até N, de F de XI, estrela, G de XI, L sobre N mais 1. O que acontece quando eu mando o N para infinito? Isso se transforma por definição, eu não estou fazendo nenhuma escolha, quer dizer, eu fiz essa escolha aqui, tá? Mas depois que eu fiz essa escolha, isso aqui, por definição, quando o N vai para infinito, vai para a integral de F de X e G de X dx. Essa é a definição da integral de Riemann. Certo? Então eu consegui. Só que veja, eu estou fazendo um negócio esquisito, tá, pessoal? Porque ó, eu estou fazendo que a norma desse negócio vai estar indo para zero. Quando o meu N vai para infinito. Estou falando que eu estou pegando esses meus vetores e estou diminuindo o tamanho deles para que o nosso produto interno funcione. Tá certo? Mas isso diz pra gente que não tem nenhuma necessidade da gente fazer essa passagem aqui, ó. A gente não precisa fazer isso aqui. O que a gente fez? A gente pegou esse cara aqui, jogou aqui, atribuiu o sentido físico aos vetores de base, construiu um produto interno e introduziu um produto interno aqui. Só que a gente acabou de ver que a gente pode definir o produto interno direto. Ó, não tem N aparecendo no lugar aqui, não tem X1 aqui. Não depende da maneira que eu discretizei o espaço. E esse produto interno aqui, ó, ele parece ser muito mais geral e interessante do que esse aqui.
Tá certo? Então a gente vai fazer isso. A gente vai inverter a brincadeira e vai falar o seguinte, a gente construiu esse produto interno com significado físico, então ele permanece tendo os significados físicos todos, e a gente vai falar o seguinte, eu vou pegar esse produto interno, vou colocar nesse espaço aqui e vou começar a fazer o meu problema direto aqui. Não vou fazer essa discretização da minha função. Tá certo? Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho agora o meu C, 0AL, imbuído de um produto interno, tá certo? E esse cara aqui é o meu novo espaço vetorial. Isso aqui agora é um espaço vetorial com um produto interno, tá certo? De forma que se F e G pertencem a C, o produto de F e G é igual à integral de F estrela X, G, X e X de 0 a L. Eu não botei aqui, né, de 0 a L. Qualquer intervalo. Qualquer intervalo discreto, finito, tá? Infinito fica mais complicado. Se vocês tentarem fazer uma discretização no espaço infinito, vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Tá certo? Vai ser um pouco mais complicado. E como tal, a gente vai usar a mesma notação de Dirac. Tá certo? Em vez da gente fazer essa notação aqui, a gente vai descrever essa F assim. Tá certo? E a minha G assim também. Porque aqui, ó, quando eu já usar a notação de Dirac, eu já estou lembrando que tem uma definição do que é o objeto e do que é o produto interno. Por isso que esse cara aqui já define, inclusive, quem é o Bra, quem é o Cat, todo mundo. Tá certo? Bom, agora vamos tentar ver se a gente consegue extrair aquelas informações que a gente tinha no outro caso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos definir um certo elemento do espaço dual, certo? É um elemento do espaço dual, tá, pessoal? Que eu vou definir assim, x0 é definido como integral de 0 a L de delta de x menos x0 entre uma função dx. Tá certo? Então, se eu definir esse cara assim, tá certo? Então eu posso aplicar esse cara aqui, ó, x0f, tá? E esse cara vai ficar assim, ó, integral de 0 a L de delta de x menos x0, f de x dx. Mas isso aqui, pessoal, é f de x0. Tá certo? Ou seja, aqui entra um elemento do conjunto no qual eu baseei meu espaço vetorial. Lembra que esse conjunto que a gente já transformou ele num espaço vetorial com a soma ponto a ponto, multiplicação ponto a ponto, então aquelas coisas estão todas aqui. Só faltava a gente ter um produto interno, eu acabei de introduzir um produto interno. Então esse cara forma um espaço vetorial dado por esses objetos aqui. Tá certo? E eu acabei de ver que a ação desse covetor aqui, né, desse vetor dual, num vetor qualquer, é igual a componente daquela função naquele ponto. Tá certo?
Então, de certa forma, esse cara aqui vai fazer o papel do x para a esquerda, do Bra xi que eu tinha definido lá no nosso VN discretizado. Tá certo? Mas lembra que eu falei para vocês, quando eu falei do espaço dual, que o espaço dual é igual ao espaço e que existe um mapa entre as duas coisas. Tá certo? Então, seria equivalente eu dizer que existe um vetor no meu espaço C, né? Ou seja, é a mesma coisa de dizer o seguinte, ó, existe um vetor aqui, eu vou chamar de Vzinho, pertencente a V, tal que X é igual ao produto interno de V com qualquer coisa. Certo? Mas a gente sabe como é que é o produto desse negócio aqui. A gente sabe que isso aqui, a gente já sabe o lado esquerdo, a gente sabe que o lado esquerdo é isso aqui, ó. X menos x0, né? Vezes uma função aqui, dx. E a gente sabe que isso aqui é assim, ó, integral de 0 a L, tá? De V de x estrela, vezes uma outra coisa aqui que eu ainda não especifiquei. Tá certo? Mas isso está dizendo para mim que as componentes do meu V são a delta de Dirac. Tá certo? Ou seja, está dizendo que x0 V tem que ser igual a delta... Não. Tá? E aí, bom, eu vou chamar esse cara, em vez de chamar de V, como esse cara está associado ao x0, eu vou chamar esse cara aqui do ket x0. Certo? Então esse cara vai ser tá certo? E aqui vai ficar assim. Mas pessoal, isso aqui, né? Isso aqui é uma função de x. Mas essa função de x está nesse espaço aqui? Delta de Dirac é uma função contínua? Não, né? Então, na verdade, não existe. Tá? Não existe um vetor em V que eu possa usar para construir esse meu covetor assim. Existe uma formalização desse espaço em que eu incluo vetores assim, que é o que a gente chama de espaço de Hilbert equipado. Tá? Mas a gente não vai entrar nos detalhes disso, não. A gente vai usar o espaço de Hilbert equipado o tempo todo. Certo? Então a gente vai ignorar esse problema e vai introduzir esses objetos na nossa construção. Certo? Ou seja, a gente vai considerar, sim, esse vetor, a gente vai escrever ket x como se fosse um vetor de V, mas não é. Certo? E por que eu digo isso aqui? Porque os objetos físicos não vão ser descritos por um vetor desse aqui. Mas é fácil mostrar que eu posso fazer uma combinação linear desses caras aqui e obter um elemento de V. Mas um desses caras sozinhos aqui não vai ser um elemento de V. Ou alguns tipos de combinação linear desses caras também não vai ser elemento de V. Tá certo? Então, esses objetos aqui, eles vão entrar como auxiliar. Tá certo? Agora, por que isso está acontecendo? Porque antes isso não estava acontecendo. Quando eu construí meu VN, eu não tinha nenhum problema em normalizar esse cara, o meu X, né, o meu XI, ele fazia parte do meu espaço vetorial, não tinha nenhum problema. O que aconteceu aqui? O que está me atrapalhando? O que me fez, o que complicou o meu problema? Nenhuma ideia? Eu estou dizendo que uma coisa pode estar num conjunto contínuo e incontável de pontos. Ou seja, eu estou dizendo que a posição do giz
é descrita por um número real. Tá certo? Agora, o que significa eu dizer isso? Porque, veja, existem infinitos e incontáveis números reais entre 0 e L. Infinitos e incontáveis, ou seja, você não consegue nem associar um a um desses pontos com os números inteiros. Tá certo? Então, se existem tantos pontos assim, qual que tem que ser a probabilidade de eu encontrar uma coisa em um ponto só? Exatamente. Né? Então, o que eu faço? Eu crio esse objeto estranho, que ele não faz sentido fisicamente. Porque ele tem que ter probabilidade infinita num ponto só. Tá certo? É fácil ver isso, né? Qual o módulo ao quadrado dessa função de onda? A gente sabe, né? Tá aqui, ó. Delta de x menos x0 ao quadrado. Tá certo? Mas eu posso usar aquela propriedade da delta de Dirac, que é o seguinte, ó. Delta de x menos x0 vezes f de x é sempre delta de x menos x0 vezes f de x0. Tá certo? Então, eu vou tratar uma delta como sendo essa delta aqui, e a outra delta eu trato como minha f. Então, isso aqui vai ser igual a delta de x menos x0 vezes delta de 0. Esse negócio aqui é infinito sempre. Isso não é uma probabilidade, isso não te dá a probabilidade que a gente estava imaginando. Ela dá infinito mesmo, sempre. Esse estado aqui, ele não pertence ao espaço de Hilbert por causa disso. Ele não existe sistema físico em que eu tenho certeza absoluta que a partícula está num ponto. Tá certo? A gente nem consegue construir isso. Ou a gente tem que escolher, ou existem infinitos incontáveis pontos no espaço, tá? Ou a gente não consegue medir coisas num ponto. Tá certo? Então vocês vejam que na construção do que a gente escolhe como posição da partícula, tem implicações sobre a probabilidade diretamente. E tem implicações do que a gente vai ser capaz de medir ou não. Porque na hora que a gente mede, então o nosso detector, a gente sabe que tem uma barra de erro nele. Nosso detector é sempre finito. Ele sempre tem a nossa agulhinha ali, ele tem uma pontinha que, por menor que seja, ela tem ali mais ou menos 5 ômicrons, sei lá. Entendeu? Então, a gente diz que isso não é só uma questão da nossa incapacidade de construir um detector infinitamente fino. A gente diz que não existe como isso ser feito. O que é diferente para a física. Tá certo? A existência de estados tais na física independe daquilo que a gente é capaz de medir ou não. Por exemplo, quando a gente faz mecânica estatística, a gente considera que existem estados bem definidos para um molde de partículas. Por mais que a gente saiba que a gente nunca vai ser capaz de determinar exatamente a posição de um molde de partículas. Então, mas a gente sabe que se a gente construir um modelo matemático para um molde de partículas, supondo que as posições e os momentos das N partículas existam, né? Aquilo dá resultados físicos bem definidos. Mas aqui a gente está construindo, na matemática da nossa teoria, a impossibilidade da medida exata num ponto. Ou, pior ainda, da determinação de estados físicos que digam que a partícula está com certeza num ponto. Tá certo? Ok? Então veja, é um estado não normalizado e tem a ver com esses estados Ket aqui que a gente construiu quando a gente construiu os estados Ket associados a esses vetores do espaço dual. Tá certo? Professor, então eu vou ter uma dúvida. A gente então sempre vai partir daquela descrição que você fez antes, que eu vou discretizar em infinitos pontos contáveis, ou a gente vai usar essa matemática que a gente trabalha? Sempre isso aqui. Sempre isso aqui. Isso. Apesar desse problema. Porque como é que você vai discretizar infinitos pontos no R? Como é que você vai fazer? Não tem como, né? Porque veja, quando eu tinha esse intervalo compacto aqui de 0 a L,
É moleza. Eu divido esse cara aqui em N pedacinhos e vou botando um nó entre esses caras. E se for esse intervalo aqui, ó, menos infinito a mais infinito, como é que eu vou fazer? Eu boto um nó aqui, aí boto um do lado, boto um para cá, boto um para cá, boto um para cá. Como é que eu faço para depois o meu N para infinito eu já vou ter que fazer para chegar para que eu descreva posições infinitamente longe do zero. Tá certo? Mas como é que eu posso refinar agora o meu espaço? Não tem como, né? Então não dá. Não dá e assim, é importante que isso apareça na nossa física. Porque a gente vai descobrir que parte dos operadores que a gente quer, eles não podem ser representados, pelo menos os seus autovetores, só no espaço de Hilbert. Certo? Que é parte que a gente terminaria de ver nessa aula, mas como a gente deu um detour... ainda tem mais um pouquinho. A gente perdeu um pouco do timing. Tá certo, pessoal? Então, ó, a gente calculou esse cara aqui, tá aqui, ok? A gente viu que isso aqui não é um estado normalizável. Mas a gente viu que ele é o que a gente chama de normalizável a delta de Dirac. Tá certo? Então a gente agora vai expandir nosso espaço e vai trabalhar com o espaço das funções que tem lá, de quadrado integrável, bonitinho, mais esses objetos que são normalizáveis a deltas de Dirac. Tá certo? Então o espaço que a gente trabalha é maior, mais complicado. E como é que fica esse cara aqui, ó? Será que a nossa identidade vai ser dada por isso aqui? Vamos lá. Então, ó, isso aqui, ó, se eu botar essa expressão aqui, vai ficar assim. Mas isso aqui a gente já calculou. Isso aqui dá a componente desta função aqui. Isso aqui vai ser a integral de f de x dx. Certo? Agora, eu sei que eu posso pegar esse cara aqui, ó, e botar um x' aqui, ó. Tá certo? Se eu fizer isso aqui, vai ficar assim, ó. F de x. E aqui vai ficar delta de x' menos x dx. Mas isso aqui é igual a f de x'. Mas f de x' é igual a x' f aqui. Sem a identidade, sem esse operador aqui, ó. Certo? Então, a gente viu que, de fato, essa definição aqui é a definição boa para a partição da identidade usando esses elementos aqui nessa nossa extensão do espaço. Tá certo? Porque a gente viu que ele leva f num outro objeto que tem as mesmas componentes. Certo? Então, ó, outro detalhezinho, a gente já sabe que a delta de Dirac é real, mas isso aqui mostra pra gente o que, ó? A gente sabe que a delta de Dirac também é simétrica, tá certo? O que implica que x' é igual a x' x, que é igual a x' complexo conjugado. Certo? Ou seja, uma coisa que a gente já sabia, a nossa delta de Dirac tem que ser real. Tá certo?
Bom, então a gente pode pensar agora que esse cara aqui é base em V. Mas é num sentido um pouco diferente. Os elementos da base em si não estão em V, mas todos os elementos de V podem ser escritos como combinações lineares da base. Tá certo? Bom, se a gente quiser construir agora o espaço definido em menos infinito a mais infinito, a coisa complica, tá? Não dá para a gente fazer isso simplesmente com essa noção que a gente estava fazendo no anterior de discretização e tal, como a gente acabou de discutir. Certo? Então o que a gente faz é o seguinte, a gente insiste na manutenção do produto interno, tá certo? E encontra um certo espaço de funções que seja compatível com aquela noção de produto interno. Ou seja, está vendo? A gente está invertendo a brincadeira. A gente está falando o seguinte, não, o que estava certo no que a gente fez é o produto interno. Tá certo? Então eu quero agora um conjunto de funções que seja bem definida para aquele conjunto interno, para aquele produto interno. Tá certo? Então a gente descobre que esse cara é o espaço L2 das funções L2 menos infinito a infinito, tá certo? F e G pertencem a L2, então FG então FG vai ser dado por integral de menos infinito a mais infinito de f estrela de x, g de x dx. Tá certo? Isso aqui vai ser menor que infinito para qualquer f e g. Tá certo? Não é nem um pouco fácil. Se a gente tivesse, se fosse um curso de pós-graduação, eu faria. Mas dá para a gente provar que esse cara aqui de fato forma um espaço bem definido. Tá certo? Ou seja, se eu faço o requerimento, esse requerimento aqui, eu tenho esse espaço, é o espaço das funções em que isso aqui é menor que infinito. Certo? Esse aqui é o espaço das funções de quadrado integrável. Então, eu preciso mostrar o quê? Dado um conceito de produto interno, eu posso calcular norma, né? Então, você lembra, a norma de f é igual a f. Tá certo? Então, se eu tenho um f e um g dentro do meu espaço, eu posso definir uma norma, uma métrica, que é a distância entre f e g. Tá certo? O que faz desse espaço, todo espaço com produto interno é um espaço métrico também. Porque se vocês pegarem os axiomas, aí eu não vou entrar nos detalhes, tá? Se você pegar os axiomas de uma métrica, esse cara aqui definido assim é uma métrica. Tá certo? Aí você vai exigir que todas as sequências de Cauchy convirjam para um objeto do seu próprio espaço. Ou seja, que todas as sequências de Cauchy convergem. Te dá um espaço de Cauchy. Você pegar todas as sequências de Cauchy convergem para um elemento do próprio espaço. Te dá um espaço de Banach. Tá? E aí, um espaço de Banach com o produto interno é um espaço de Hilbert. Certo? Então, o detalhe é você mostrar que, primeiro, que as sequências de Cauchy convergem. Então, você pegar essas sequências de funções nesse espaço, você vai encontrar que todas as sequências de função convergem e convergem com um elemento daquele mesmo espaço. Tá certo? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Isso tudo é análise funcional, tá, pessoal? É uma coisa... Aí você tem que introduzir, você descobre que a integral de Riemann não é boa o suficiente, aí tem que ir para a integral de Lebesgue, bom, a coisa complica um pouquinho, tá bom? Mas dá para fazer, tá? Não é impossível, não. Ok. Acabou, né? Bom, pessoal, então ó, eu vou falar rapidamente na próxima aula de transformações lineares, um pouco dos axiomas da mecânica quântica e já começa o capítulo 10, eu acho, né, que é o capítulo de estados de muitas partículas, tá bom? Na aula que vem. E a prova vai ser até o conteúdo de agora, tá bom? Até a definição do que é o espaço de Hilbert, claro que eu não vou
perguntar dessas coisas mais avançadas, mas qualquer coisa até aqui pode entrar na prova, tá? É isso. Alguma dúvida? Putz. Acho que meu mandou